Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequeno como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Meus irmãos e irmãs, o acervo, a quase infinita quantidade de informações que nós temos hoje, a internet, as mídias, então nos coloca numa situação onde às vezes nós temos tudo, mas por termos tudo nos comportamos como se não tivéssemos nada, porque a gente se perde no meio da quantidade de coisas, né? Eu costumo fazer um exercício que, pelo menos a mim, ajuda, né? Quando eu quero algo, um tema, aprender algo mais sobre um determinado tema, eu escolho uma fonte. Vamos pensar numa das mídias que a gente usa, o YouTube, né? Então eu escolho um canal do YouTube que fala sobre isso. Eu esqueço o resto. Eu não pesquiso sobre aquele assunto mais, eu não fico caçando outros canais e outras coisas, porque no meio de tanto a gente se perde. Você vai encontrar coisas contraditórias e qual que é, qual que não é. Então, eu como padre, eu tenho uma vantagem que nenhum de vocês tem. É claro que vocês têm muitas vantagens que eu não tenho, mas eu preciso me gabar da que eu tenho. Eu como padre, eu tenho a vantagem de não precisar suportar a missa de outro padre. Eu fico caminho, pronto, eu rezo minha missa e acabou. Agora vocês, de vez em quando, vocês têm que suportar missas de diferentes padres, né? Eu não sou obrigado, né? Eu fico caminho. Mas, ainda assim, eu gosto de ouvir outros padres. Eu tento pescar ali algum padre, um bispo que eu vejo que me alimenta, né? Por exemplo, eu gosto muito das pregações de um bispo falecido, que se chama Dom Henrique Soares. Muito bom. Se vocês acharem elas pelo YouTube, podem escutar, que são edificantes. Mas de vez em quando, nessa minha peregrinação e no meu garimpo, eu acho algumas pérolas assustadoras, né? E aí, quando eu acho um que me alimenta, eu fico. Mas aí, de tempos em tempos, eu dou uma procurada para ver se aparece mais alguma coisa que agrega, né? Se eu não acho, eu volto para a vaquinha que estava dando leite, né? E esses dias eu tive a experiência de pegar um padre pregando e depois eu conferi se o canal realmente era católico ou se eu estava ouvindo uma pregação da pentecostal, né? A universal do reino de Deus, né? Mas o padre estava pregando a liturgia dessa semana, né? Se você acompanhou as missas durante a semana, na verdade já tem umas 2 semanas que nós estamos insistindo muito nas leituras do Antigo Testamento sobre a situação do povo judeu que ficou durante um tempo no exílio, né? Então ouvimos vários profetas diferentes, ouvimos a leitura de alguns livros históricos, Neemias, Esdras, né? E aí o padre me pega uma leitura do Antigo Testamento que mostra exatamente o sofrimento do povo que está no exílio,
E o padre faz a seguinte afirmação: este povo está sofrendo no exílio porque eles pecaram contra Deus. Ok? O Antigo Testamento nos ajuda a chegar a essa conclusão. E aí o padre fez um salto qualitativo para o presente. Se você está sofrendo hoje, é porque você cometeu algum pecado contra Deus. E se você está sofrendo e não sabe por que você está sofrendo, é porque você não fez um bom exame de consciência. Então vai fazer e vai descobrir que todos os seus sofrimentos são consequências dos pecados que você cometeu contra Deus. Se nós pensarmos dessa forma, nós precisaremos responder uma pergunta bastante inquietante. Vocês acham que Nossa Senhora, na vida dela, sofreu? Sim ou não? Vamos pensar no título de Nossa Senhora que a gente celebra na Semana Santa, Procissão do Encontro. As mulheres saem daqui da São Vicente para ir para Santa Teresinha carregando uma imagem de Nossa Senhora. Qual que é a imagem? Nossa Senhora dos Prazeres, né? Lá do padre Alberto Gambarini, lá de Itapecerica da Serra, né? Não é Nossa Senhora dos Prazeres. É qual a imagem? Nossa Senhora das Dores. Então, se ela tem uma imagem, uma espada atravessando o seu coração, e nós aclamamos como Nossa Senhora das Dores, então vamos partir do pressuposto que Nossa Senhora sofreu, certo? Sim ou não? Aos pés da cruz, Nossa Senhora, vendo Jesus. Se bem que nós fazendo a reforma dessa igreja, que nós está parecendo a igreja de crente hoje, né? Então Jesus ali, mas tão pequeno que tem que firmar o golpe para ver ele, mas as imagens vão voltar, gente, fica tranquilo. O Jesus é maior, vai aparecer, mas porque o trem ainda está acabando, né? Mas quando nós vemos a imagem de Nossa Senhora aos pés da cruz, Nossa Senhora sofreu. E ela estava sofrendo por causa de quais pecados que ela cometeu, se ela é a Imaculada. Então fica difícil engolir uma dessa, né? Mas a liturgia de hoje ela continua caminhando nessa direção. E eu faço esse prelúdiozinho para a gente entender que de vez em quando a gente vai ouvir umas afirmações meio doidas dessa, de que não, mas está sofrendo é porque fez algum pecado. Tá, os nossos pecados trazem consequências. É claro que sofremos muito pelos nossos pecados, mas nós não podemos estabelecer uma relação matemática de causa e efeito. Pecou, pegou câncer. Pecou, foi atropelado, morreu. Pecou, caiu um raio e partiu no meio. Não, calma lá. E a liturgia de hoje ela vai trazer para nós, então, primeiro mais um profeta desses do Antigo Testamento, Abacuque, que está falando exatamente sobre o sofrimento do povo no exílio. Mais uma vez, a mesma história, certo? Só que agora nós temos um profeta que ele está reclamando diante de Deus. Qual que é a murmuração de Abacuque, né? Ele está mostrando todo o sofrimento do povo. Ele entende que o exílio foi uma consequência da desobediência daquele povo. Não foi de uma pessoa ou de duas, mas foi de um povo quase que generalizado. Ele entende que eles estão ali meio que pagando realmente pelos seus pecados. Mas o clamor desse profeta é: Senhor, até quando? Até quando que a gente vai ter que aguentar isso aqui? Uma terra estrangeira, não temos o nosso culto, não temos mais os nossos sacrifícios, não temos mais as nossas ofertas, não tem nada. Estamos aqui no meio do nada aqui com esse povo pagão aqui, que não tem fé. E até quando a gente vai ter que suportar isso? O Senhor não está prestando atenção, não? Gente, olha a ousadia desse profeta. O Senhor não vê? O Senhor não está enxergando o que está acontecendo conosco? O Senhor não vai fazer nada? Vai ficar aí de boa? Está dormindo? O que aconteceu? O profeta está irritado, está nervoso. Pois pega a leitura e lê ela direitinho aí com tranquilidade para você ver. Ele está pagando um sapo para Deus. E aí qual é a resposta de Deus? Eu vou agir. Escreve o que eu vou fazer. Mas escreve de maneira bem clara, porque eu quero que todos saibam. Vai chegar o momento da minha ação. Mas enquanto ela não chega, o justo viverá pela fé.
Você não pode perder de vista o meu amor e que eu te amo, e que eu amo esse povo, e que eu vou agir em prol desse povo no momento adequado. E aí depois nós temos o Evangelho, que também vai falar sobre a fé. São os apóstolos pedindo, né? Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus conta aí uma história que parece meio estranha. Quem é o patrão que, chegando em casa, fala para o empregado: senta aqui, eu vou preparar a mesa para você, eu vou ajeitar tudo aqui, sei que você está cansado, mas senta aqui, eu vou cuidar de você agora e tudo. A historinha de Jesus parece boba, mas gente, ela é muito séria. Você não pode esquecer quem que está narrando essa história. Quem que é o evangelista de hoje? Colou na diante, São Lucas. Então, São Lucas, ele narra para nós a paixão de Jesus antecedida pela última ceia. Ele narra ela com algumas frases de Jesus que nenhum outro evangelista trouxe. Nenhum. Então a narrativa de Jesus é: quem é o empregado que, chegando em casa do campo, cansado, suado, fedido, lascado, olha para o patrão e recebe um convite do patrão? O patrão pede para ele sentar e se descansar, e o patrão vai servi-lo. Aí Jesus já adianta: patrão nenhum faz isso. O patrão vai falar: não estou nem aí para o seu cansaço. Vai arrumar minha janta, vai fazer as coisas, depois você descansa, depois você resolve. É assim que o patrão funciona. Bom, quase todos os patrões. Tem um patrão que faz diferente. Jesus, quando ele prepara a última ceia, ele prepara uma ceia para os apóstolos. E antes da ceia, qual é a fala de Jesus no Evangelho de São Lucas? Quanto eu estava ansioso para poder comer essa Páscoa com vocês. O quanto eu estava, com vontade de estar aqui com vocês. E vamos lembrar dos detalhes da última ceia que não Lucas, mas João traz. Quando João narra os capítulos 13 ali até o 17 é a última ceia, mas no 13, quando Jesus ali está começando aquela ceia, qual é a atitude que São João narra que Jesus fez? Jesus senta os apóstolos, tira o manto, veste ali coloca ali uma toalha e lava os pés de cada um dos apóstolos. Faz os trabalhos de um servo, faz os trabalhos de um empregado. Depois Jesus diz: vistes o que eu fiz? Me chamam de mestre e senhor, e eu o sou. Mas olha o que eu fiz. Agora vamos pensar na parábola. Qual é o patrão que, vendo o empregado chegar em casa, cansado, sujo, lascado, cuida dele? Quem é esse patrão? Jesus. É o único patrão que se comporta de um jeito que patrão nenhum outro se comporta. Então, quando Jesus conta essa parábola, os discípulos ficaram pensando: realmente, patrão nenhum faz isso. Mas no dia da última ceia, a ficha caiu. Nós somos os servos. Nós somos os inúteis. Nós somos os empregados. E o Senhor está lavando os nossos pés. O Senhor está servindo a nós. Então, por que Jesus coloca essa parábola nesse contexto de fé? Porque depois Jesus conclui ela, dando essa imagem que é a perspectiva do empregado. Nós somos servos inúteis. Fizemos o que tínhamos que fazer. O que Jesus está dizendo? Que do nosso ponto de vista a gente sabe. Não tem nada que a gente pode fazer para Deus que Deus precise. Não tem nada no meu agir que vai aumentar a divindade de Deus. Deus não precisa de nós. Mas quando Jesus coloca essa frase antecedida por essa parábola, onde Ele, sendo Senhor, se faz servo dos apóstolos, o que Jesus está tentando nos ajudar a entender? O que é viver da fé? O que é viver, como essa primeira leitura termina dizendo, o justo viverá pela fé? É nós vivermos nessa vida sabendo o que nos espera, sabendo o que está aguardando a gente. Nós vamos viver essa vida sabendo quem é o Senhor, que nós vamos nos encontrar com Ele na eternidade. Nós vamos enfrentar as nossas cruzes, as intempéries dessa vida, sabendo quem é o Senhor que me espera.
O que que ele vai fazer comigo quando eu chegar cansado, acabado, suado, todo arrebentado por ter trabalhado na vinha do Senhor? Eu sei como esse Senhor vai me tratar. Aí a gente pega as palavras de Jesus, né, naqueles evangelhos de fim de mundo, apocalíptico, né, quando Jesus fala, né, para alguns, não para todos. Geralmente é o pessoal que está do lado direito. Mas eu não sei se é a direita minha ou se é a direita dos 6, então vocês todos ficam felizes, tomara que seja todo mundo. Mas quando ele diz, né, para os que estão à sua direita, então deve ser a direita de quem vai, né, então é o pessoal daqui, então você está lascado. Ainda bem que tem menos gente cá, não tem uma fileira aqui, eu vou ficar com a consciência menos pesada. Mas, vinde, benditos do meu Pai, vinde para o reino que está preparado para vós, vinde depois de tudo que vocês enfrentaram, vinde que agora eu vou servir vocês, eu preparei um banquete, eis que está pronta a festa das núpcias do Cordeiro, vem porque foi preparado para vocês. Então a proposta que o Evangelho faz para nós hoje é de que nós vamos viver uma vida parecida com essa de Abacuque. Aqui nessa terra, a coisa não vai dar certo do jeitinho que a gente quer, não. O negócio não vai ser bonitinho, tudo certinho, tudo na hora certa, tudo organizadinho, tudo... Não vai. Não vai, não tem jeito. Não tem. De vez em quando a gente vai passar umas raivas, vai aparecer uns trem que vai deixar a gente meio doido. Padre Walter sendo Padre Walter, né? Essa semana. Eu consegui, graças a Deus, um milagre com meu irmão de sacerdócio, né? Padre Walter. Eu consegui fazer uma agenda com ele de 6 meses. 6 meses, tudo agendadinho. O que ele tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Fiz isso em junho. Fiquei muito feliz. Ele me chega quinta-feira e fala: arruma aí um padre para celebrar nesse sábado aí, que eu tenho um compromisso lá em Rio Verde, então boa sorte. Não falou para mim, né? Claro, se tivesse falado para mim, falou para o secretário. Aí a secretária me manda mensagem, eu falei: como é que é? Hoje, quinta-feira, encerramento de festa de Santa Terezinha, 2 missas online, 7 horas da noite, ele está cascando fora para Rio Verde e me largando na chapada. São as minhas lutas, são os meus dramas. Quais são os seus? Quais são os bolos que você tem que engolir de vez em quando? Quais são as cruzes que você tem que enfrentar de vez em quando, que não avisa com 6 meses de antecedência? Eu acho que ele ainda foi muito generoso, me avisou numa quinta, né? Podia ter avisado sábado, 6 horas da tarde, como algumas vezes já avisou. Então foi generoso. Mas como lidar com a situação que chega sem avisar, né? Sem a gente ter tempo para se organizar, né? Foi uma confusão, né? Que os meninos lá na festa estão fazendo bonitinho no Instagram, colocando o padre que vai celebrar, né? Aí ontem na festa, acho que quinta-feira, no cartaz, dormiu o Padre Walter. Aí na sexta-feira acordou o Padre Joaquim, tá lá na Badiana, não tem nada a ver com a história. Porque nós tínhamos arrumado um Padre Joaquim lá do mosteiro para rezar a missa, né? E aí eu falei: não, tira esse Padre Joaquim que é outro, senão ele vai ficar bravo comigo. Aí 10 minutos depois, não, o Padre Joaquim não vai mais não, agora o Padre Francisco. Eu falei: Jesus, mano, muda a foto de novo, tira os cabelos, porque eles é igualzinho, só não tem cabelo. Aí pôs o outro padre. Um caos, né, mano? Tomara que ele foi lá rezar a missa, não sei. Eu tô aqui, tô tranquilo, né? Mas é a minha cruz dessa semana. Você deve ter a sua, você deve ter as suas lutas, suas situações. Então assim, não tem como a gente viver aqui nesse mundo e achar que aqui vai estar tudo ok, vai dar tudo certo. E aí nós vamos nos deparar com essa cruz, mas aí qual é o nosso posicionamento diante dela? O justo viverá pela fé. Eu preciso olhar além da fronteira do tempo, tocar a eternidade com as minhas mãos e dizer: Ele está me esperando. As núpcias do Cordeiro estão prontas, a festa está pronta. Ele está me esperando. Ele vai me servir. Ele vai cuidar de mim. Do jeito que esse mundo não cuida. Do jeito que as pessoas que estão nesse mundo ao nosso redor, não é que elas não querem, tá? Algumas vezes elas não querem, mas elas não conseguem cuidar de nós como nós gostaríamos de ser cuidados.
Elas não conseguem nos amar do jeito que nós gostaríamos de ser amados, do jeito que a gente acredita que nós mereceríamos ser amados. Mas enfrentar o desamor, enfrentar às vezes um desprezo, enfrentar às vezes uma angústia, alguma situação dessa, quando os nossos olhos estão presos nessa terra, como que nós vamos nos comportar? Como o profeta Abacuque hoje dando esse chilique. E quanto chilique já demos, né? Quantas orações parecidas com essa aqui que nós já fizemos a Deus. E olha que essa oração não é uma oração exemplar, tá? A gente não tem o direito de pagar sapo para Deus. Deus podia ter partido esse menino com um raio no meio. Não partiu de bom que é, ou se eu tinha partido. Mas não temos o direito. Nossa obrigação é de olhar para a dor, para a angústia, para essa situação e saber: eu vivo na esperança de uma realidade que os meus olhos não viram, mas eu ouvi do Senhor. E Ele não mente, Ele não pode enganar, Ele não pode me iludir, Ele não me ilude. Então existe uma verdade que me espera. Insisto, está além do alcance dos meus olhos. Por isso que para poder vivê-la nós precisamos da fé, que é a certeza dessas realidades que os nossos olhos não viram, mas que a palavra de Deus nos garante, e que é isso que nos move. Então, por isso hoje, amados irmãos e irmãs, mais uma vez, diante desta parábola tão fantástica que Jesus conta, e conta com um tom de ironia, porque é quase como se Jesus estivesse contando uma piada e ninguém entendeu a piada. Eles só vão entender na paixão, eles só vão entender na primeira quinta-feira santa, quando eles verem Jesus prostrado, lavando os pés deles, fazendo por eles aquilo que só um empregado poderia fazer, só um escravo. Então ali a ficha deles vai cair, mas nós já conhecemos a história toda, então nós sabemos o começo, o meio e o fim. Então nós temos a obrigação de, diante das nossas dores, diante das nossas cruzes, não nos comportarmos com a dureza de coração desse profeta, não exigirmos de Deus que Ele se posicione, que Ele faça alguma coisa e faça logo, porque a nossa urgência não acelera a justiça de Deus, a nossa urgência não vai acelerar o amor dEle, mas a nossa fé é o que vai possibilitar-nos continuar trilhando a nossa jornada, enfrentando as intempéries, enfrentando os desarranjos de horário, enfrentando os imprevistos que surgem, mas na esperança de que haverá um momento em que eu vou ser servido pelo Senhor, em que Ele preparou tudo para mim, preparou a eternidade. Mas a gente precisa ter a humildade também de reconhecer que a fala de Jesus não é para todos. Ele gostaria que fosse para todos, é a vontade dele, ele deixou isso bem claro. Mas o Evangelho deixa bem claro que vai ter gente do lado direito, que vai ter gente do lado esquerdo. Então que nós sejamos capazes de viver a nossa vida com essa esperança, de poder um dia estar com Ele, mas saber que não vai ser uma coisa passiva, vai ter que ter o meu empenho, É uma frase do Papa Francisco, num dos seus últimos escritos, que eu gosto muito de meditá-la. Ele fala pensando nos apóstolos na última ceia. Ele diz que aqueles homens que estavam naquela última ceia, nenhum deles mereceu estar ali. Todos foram convidados. Por isso que na missa você ouve essa palavra, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nós não somos dignos, nós não vamos merecer como Ele mereceria que nós merecêssemos. Nunca vamos, mas somos convidados. E o convite não é apenas para estar numa missa, estar numa Eucaristia. O convite é para viver. O convite que os apóstolos receberam para aquela ceia ecoou em toda a vida deles. O convite que eu e você recebemos também precisa ecoar na nossa vida. Começa aqui, na Eucaristia, mas ecoa na vida e ecoa na eternidade. Então, peçamos a Deus a graça de ouvirmos esse chamado, ouvirmos esse convite e nos colocarmos em ação, nos colocarmos em transformação, para que diante de tudo aquilo que nos inquieta, nos angustia, ainda assim, que isso não tire a nossa paz, mas que nós sejamos capazes de continuar olhando além do horizonte,
a nossa humanidade e esperando na fé de que Ele vai estar conosco por toda a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.